Pseudo-itens, casos especiais, né, pessoal? São funcionalidades a mais que a gente agrega quando a gente está colocando a nossa regra CSS. Então, por exemplo, tu não vai colocar só P, tu vai botar P, dois pontos, link, abrir chaves e fechar chaves, e aqui tu vai dizer a regra CSS. O que vai acontecer aqui, né? Vai afetar só o P? O que está fazendo esses dois pontos aqui, tá? Todas essas situações a gente chama de pseudo-itens, certo? E esse P poderia ir do lado de qualquer um destes pseudo-itens. As pessoas confundem muito porque esses pseudo-itens eles são divididos em pseudo-classes e pseudo-elementos. E então o pessoal acaba usando qualquer um, não sabe exatamente o que está usando, e aquela coisa de não entender o porquê do que está fazendo. Então, rapidamente, a gente pode dividir eles de uma maneira bem simples, tá? Pensa da seguinte maneira: pseudoclasses, elas afetam a tag por inteiro, não só uma parte do conteúdo, tá? Como assim? Por exemplo, P2.over, quando tu passar o mouse, o usuário passar o mouse em cima do P inteiro, vai acontecer uma coisa em cima de todo o P, ou seja, pseudoclasses afetam a tag inteira do P. Então, esses dois pontos aqui da pseudoclasse afeta todo o elemento a qual ele está interagindo. No caso aqui poderia ser o P, ó, certo? Todo o elemento. Vamos ver agora a diferença, daí vocês vão entender, os pseudo-elementos. Pseudo-elementos, pessoal, eles afetam somente uma parte do conteúdo. Por exemplo, se eu colocasse lá no meu código P2.first line, eu ia afetar somente a primeira linha do meu P, ou seja, não seria o P inteiro. Tá? Essa é a característica de um pseudo-elemento, né? E a diferença dele para classes. Então, classes afeta a tag inteira e o elemento afeta uma parte do conteúdo dessa tag. Tá? Exemplo simples. Eu já deixei pré-pronto. Eu tenho aqui um HTML, uma div pai com dois filhos. Reparem que um dos filhos ele tem uma tag add link. Eu apontei um link aqui para lugar nenhum, botei um sustenido para simular o link. E repara que eu já dei um A2 link, né? Para deixar a cor aqui vermelha. Vamos compilar esse arquivo. A gente vê o que aconteceu. Ó. O primeiro item ficou vermelho, né? Aconteceu em todo ele. Tá? Assim por diante, se eu usasse o A2.over, ainda é uma pseudoclasse, certo? Para ele ficar de uma outra cor. Um verde aqui, por exemplo. Ou seja, afeta, quer ver, ó, o conteúdo inteiro. Isso é uma pseudoclasse, afeta a tag inteira, ok? O próximo elemento seria a próxima pseudoclasse seria o visited, né? Visited. Este seria quando o usuário já clicou nesse link recentemente, né? A gente sabe que o navegador possui cookies. Quando tu entra em sites, o teu navegador guarda essas visitas e essa pseudoclasse ela consegue fazer com que tu leia isso e dê aparência diferente para os links visitados. É bem interessante, né? Então aqui eu vou colocar um color, vou botar uma cor bem diferente, vou botar um rosa, tá? E testar o nosso exemplo aqui. Olha lá, ó. Então eu já tinha clicado nesse link antes. Vocês podem ver que ó, a aparência fica rosa, o over deixa de funcionar, o link deixa de funcionar. Não é que deixa de funcionar, né, gente? Já visitou. Então, se tu não quer que isso fique ativo, tá? O interessante é não, ou tu não declara ele, tá? Ou tu faz com que ele fique com a mesma aparência do link, para ficar tudo normal, certo? E a última opção seria o A2 active, tá? Vamos dar uma cor bem diferente aqui para ele, color, dar um amarelinho, né? Tá? Como é que seria o active?
é quando tu clica, fica segurando o botão do mouse, certo? É isso aí, ó, no link já clicado, tá? Ó, ó, tá vendo? Fica segurando o botão do mouse. Fica meio que um carnaval, certo? Eu normalmente deixo o Active, o Visitor, tudo igual o link e só troco o Over, né? Que é o padrão. Certo, gente? Essas são algumas pseudo-classes daquela lista anterior que nós tínhamos, né? Ok? Podemos usar um exemplo também com FortShield. Ele aqui não funcionaria com um A especificamente, mas a gente poderia, por exemplo, pegar esse primeiro P. Nós temos dois filhos aqui para um pai. A gente pode pegar o primeiro filho, por exemplo, e a gente pode dizer que o tamanho... A gente pode dar o tamanho da fonte, né, daquele P vai ser maior, por exemplo. Vamos fazer um exemplo, vamos lá. Ó, seria assim, ó. Div espaço P, dois pontos, o nosso first child lá, que também é uma pseudoclasse. Ó. E aqui a gente daria uma estilização, vamos ver, fonte size, vamos deixar ela bem grande, assim. Certo? Eu não precisaria botar esse div P, tá, gente? Para dizer que esse espacinho, você se lembra o que é, né? É todo P que estiver dentro de um div. É afetado somente essa parte aqui, ó. O primeiro P que estiver dentro de um div, ok? Vamos fazer o teste no nosso navegador. Olha lá, funcionou. Somente o de cima ficou grandão. Então repare que a classe afetou a tag inteira, né? Não parte do conteúdo. Ok? Essas são as nossas pseudoclasses. Agora, os mais simplesinhos são os pseudo-elementos, né? Vamos ver rapidinho aqui só o first ladder, ok? Então, o first ladder, vou fazer um exemplo simples. Ele não funciona, olha que interessante, pessoal, ele não funciona no A, tá? Eu não poderia, por exemplo, botar assim, ó. Pegar o nosso first ladder e botar assim, ó, tá? Isso não funciona. Eu vou questionar vocês sobre o porquê que não funciona. Vamos supor que eu quisesse que a primeira letra tivesse, ó, tamanho de 36 pixels. Vamos testar lá. Ó, não funcionou. Ó, não funcionou. Botei no A, né? Ó, não funciona no A, tá, gente? Porque o A não é uma tag de texto, tá? First Ladder só funciona em tags de texto, tá? Ou tags de bloco. Por exemplo, P, uma div, tá? O P funcionaria. Vou fazer um teste agora. Olha lá, primeiro o F ficou grandão, tá? Este é um pseudo, sim, elemento, né? Alterou parte do conteúdo da nossa tag P.